Quando uma casa vai ser construída, o arquiteto pensa numa maneira de construir essa casa, né? Depois ele faz um desenho e aí a partir desse pensamento e desse desenho, né, ele vai atrás das coisas, das pessoas que vão ajudar ele na materialização dessa casa. Pelo engenheiro, ele procura pelo pedreiro, ele vai atrás do material que precisa ser comprado, ele conversa com um com o outro porque ele precisa de um terreno de um tamanho assim ou assado, enfim, ele vai atrás de tudo aquilo que ele precisa para construir aquela casa. E aí começa a construção. Muita coisa do que ele planejou acaba não saindo exatamente daquele jeito, mesmo assim ele não larga a casa no meio, a construção no meio do caminho e vai embora, né? Ele continua lá, ajusta o que precisar ser ajustado, aquilo que ele planejou, mas saiu um pouquinho diferente, e ele continua o seu projeto, continua a construção da sua casa até que ela fique perfeita, deixar de ser só uma residência, por exemplo, para ser um lar de uma família que viva ali de maneira feliz. Ou então, um escritório, enfim, que vai ser o trabalho, o sustento de algumas pessoas que vão se utilizar daquele imóvel que aquele arquiteto planejou lá atrás. Mas o que eu quero que vocês se atentem é que os nossos desejos, a materialização do que a gente quer, dos nossos sonhos, literalmente, o nome já diz, ele começa no pensamento. No primeiro momento em que o arquiteto foi lá e pensou em como seria, ele pôs a primeira semente ali, ele começou a colocar energia mental. Então eu vou construir ela assim, assim, começou a pensar em como seria a estrutura da casa. A partir daí, ele fez o desenho e aí o desenrolar das coisas aconteceram. Isso é a coisa mais importante. Tá? Para você realizar o seu sonho, seja ele qual for, uma viagem, uma casa, um trabalho, um projeto, um filho, a compra de um carro, o que quer que seja, seja ele grande ou pequeno, primeiro começa no seu pensamento, ok? Mas você precisa pôr muita energia mental para aquilo acontecer. Como é que você vai colocar energia mental? Por bastante tempo, porque aqui na terceira dimensão, o tempo ele é importante, né? Todo mundo fala, mas no mundo do pensamento as coisas acontecem assim. É verdade, mas nós aqui estamos falando de materialização. E para você conseguir fazer, você precisa colocar por uma quantidade de tempo razoável a força do seu pensamento. Então você precisa focar naquilo. Mas para você focar numa coisa por uma quantidade de tempo razoável para que ela seja materializada, você precisa gostar do que você faz. Porque ninguém consegue ficar pensando numa coisa por um tempo razoável para que aquilo seja gestado, né, uma gestação, se não gostar daquilo. Porque se você não gostar, você começa a pensar naquilo, em 2 minutos, em 10 minutos você está pensando em outra coisa. Por isso, a materialização dos sonhos, ela depende de fazer o que a gente gosta, o que a gente ama, o que faz a gente ficar conectado naquela coisa, colocando a energia do pensamento. Então, o sentimento, a emoção é o ativador dessa energia do pensamento. Então, não adianta tentar materializar uma coisa da qual você não gosta, tá? Vai ser muito sofrido, você vai largar a casa no meio do caminho, né? O seu projeto não vai chegar nem no alicerce da casa. E aí você fica com aquela sensação de que o mundo não é legal comigo e que as coisas não dão certo para mim. Então, antes de começar a materializar o seu sonho, pensa no que é que você gosta, no que é que te faz vibrar, no que é que ativa o seu pensamento, aquilo que você fica pensando por muito tempo para que a coisa aconteça.